A Besta de Dolé. Relato de Laurent Chevalier, 1573. Escrevo estas palavras à luz fraca de uma vela, em uma noite fria, enquanto o vento sopra por entre as frestas da minha casa de madeira. Meu nome é Laurent Chevalier, filho de camponeses, nascido e criado nos campos gelados de Dole. O que vou contar não é boato, nem história de taverna. É o que vi, e ainda temo ver outra vez. O inverno chegou cedo naquele ano. O vento varria as ruas estreitas de Dole como um açoite invisível, arrancando telhas frouxas e empurrando o frio até o fundo dos ossos. A neve, espessa e silenciosa, se acumulava nos telhados e transformava os campos num lençol branco sem fim. O cheiro de fumaça das chaminés misturava-se ao de esterco congelado e madeira úmida. Mas não era o frio que nos mantinha presos em casa ao cair da noite. Era o medo. Tudo começou com o desaparecimento de Pierre Lemoine, um garoto franzino de 9 anos, filho do moleiro. Ele havia saído para buscar lenha antes do pôr do sol e não voltou. Quando o pai percebeu, chamou os vizinhos. Eu mesmo estava entre os que vasculharam o bosque naquela noite, com tochas e cães. Encontramos apenas o machado pequeno caído na neve e um rastro fino de sangue que levava para dentro da mata. Seguimos por alguns metros até que as marcas se misturaram a pegadas estranhas. Eram grandes demais para um lobo, mas alongadas como pés humanos. Os cães choramingaram e se recusaram a seguir. Voltamos para a vila sem Pierre. Na semana seguinte, 2 meninas, Madeleine e Colette, foram encontradas mortas perto do riacho, os corpos dilacerados como se tivessem sido caçados. As mães gritavam, o padre rezava mais alto e os homens começaram a afiar suas lanças. À noite, na taverna de Claude Fournier, o ferreiro, o ar cheirava a cerveja azeda e carne defumada, mas ninguém sorria. As conversas eram baixas, carregadas de superstição. Jean Bisset, pescador, voz trêmula. Eu vi, juro que vi, na margem do rio, uma sombra. Caminhava como homem, mas a cabeça era de lobo. Os olhos brilhavam amarelos no escuro. Claude Fournier, batendo o caneco na mesa. Você bebeu demais, Jean. Isso foi lobo grande e nada mais. Jean. Lobo grande usa capa, Claude, porque aquele usava. Ninguém riu. Até a lenhadora Marie Dubois, que raramente se deixava impressionar, deixou o caneco de lado e olhou para a porta como se esperasse que algo entrasse a qualquer momento. Com o passar dos dias, as rotinas mudaram. O sino da igreja marcava o pôr do sol e era o aviso. Trancar portas, fechar janelas, recolher animais. O barulho de trancas e ferrolhos ecoava pela vila como parte de um ritual sagrado. Até o som de passos na rua depois da noite cair fazia as famílias apagarem as velas. O padre Martin Duval começou a pregar sermões sobre o demônio andar disfarçado entre os homens. Falava de provações, de pecados e citava passagens sobre feras que caem sobre o rebanho. Mas o que mais me perturbava era que ele próprio parecia acreditar que não era apenas metáfora. Foi nesse clima que o nome de Gilles Garnier começou a ser sussurrado. Um ermitão magro, de barba desgrenhada, que vivia afastado em uma cabana na beira da floresta. Saía pouco, comprava quase nada e parecia sempre com fome. Alguns diziam que ele tinha uma esposa estranha, vista raramente, e que se alimentavam de caça roubada. Outros diziam que ele tinha o olhar do lobo. A neve já não era branca. Em certos lugares da mata, ela carregava manchas escuras endurecidas pelo frio. Sinais de que a terra ali bebera sangue há pouco tempo. Primeiro ataque testemunhado. A caçada do lobo-homem. Foi Henri Vautrin, caçador experiente, quem jurou ter visto a criatura de perto. Ele contou a nós, reunidos na taverna, enquanto a chama da lareira dançava nas paredes de pedra. Henri, tom grave, as mãos tremendo levemente. Eu segui as pegadas de um cervo ao amanhecer. Quando ouvi um grito de criança. Não um choro comum, um grito arrancado à força dos pulmões. Corri e vi. Ele, ou aquilo, ajoelhado sobre um garoto, rasgando-lhe o ombro com os dentes. Vestia um manto rasgado, mas as mãos eram garras, e a boca, maior que a de qualquer homem. Quando me viu,
levantou-se devagar. E o som, Deus, o som que saiu dali não era de lobo nem de gente. Eu disparei minha flecha e, juro pela minha alma, ela atravessou o peito dele, mas a criatura continuou vindo, até que sumiu na mata. Henri terminou a história bebendo o resto do vinho num gole só, como se quisesse lavar o gosto das lembranças. 2 semanas depois, Marguerite Prou, a viúva que vivia próxima ao rio, viu a fera pela janela. Era noite de lua cheia. A superfície do rio estava coberta por uma fina camada de gelo, e o ar parecia preso, sem vento. Marguerite, voz baixa como quem teme ser ouvida. Viu um vulto atravessando o gelo, com passos lentos, mas firmes. Arrastava algo. Parecia uma cabra, mas quando a luz da lua tocou, vi que era uma menina, ainda se mexendo. A coisa parou, ergueu a cabeça, e eu vi, olhos amarelos, brilhando como brasas. Ele me olhou. Eu caí de joelhos e fechei os olhos. Quando abri, só restavam marcas no gelo e sangue. Depois desse relato, ninguém deixou os filhos sozinhos, nem mesmo dentro de casa. No início de dezembro, quando o vento carregava flocos de neve cortantes, Etienne Laurent, pastor de ovelhas, contou seu encontro. Eu guardava o rebanho junto ao campo de trigo seco, perto da floresta. Ouvi um estalo, como galho quebrando. Quando olhei, vi o lobo maior que já vi, mas de pé, como homem. Ele não correu até mim. Passou, e as ovelhas se dispersaram berrando. Então, percebi que ele não caçava as ovelhas, mas sim o velho Bastien, que estava no campo cortando feixes. Não tive tempo de gritar. Bastien caiu e... o barulho era como pano rasgando, mas era carne. Esses relatos se espalharam como fogo em palha seca. O nome Gilles Garnier deixou de ser sussurro. Passou a ser pronunciado com ódio. O conselho da vila se reuniu e o capitão da guarda, Mathieu Renaud, decidiu que caçaríamos a criatura na próxima lua cheia. Armas foram benzidas. O ferreiro Claude moldou projéteis de prata, enquanto o padre Martin passava de casa em casa, rezando e aspergindo água benta nas portas. A noite da caçada se aproximava, e no fundo, todos nós sabíamos, se não matássemos a fera, ela viria buscar mais sangue. O inverno de 1573 tinha um silêncio diferente. Não era o silêncio da neve, era o da respiração contida, do medo que espreita na garganta. Ninguém ousava sair depois do pôr do sol, e mesmo de dia, olhares se voltavam constantemente para a linha escura das árvores. O capitão Mathieu Renaud reuniu 20 homens dispostos a enfrentar a criatura. Alguns eram caçadores, outros, simples camponeses que perderam filhos, sobrinhos ou vizinhos para as garras da fera. Todos carregavam tochas, lanças e rifles carregados com balas de prata, recém-forjadas pelo ferreiro Claude Morel. O juramento antes da partida, reunimos-nos no pátio da igreja, sob a lua crescente, apenas 3 dias antes da fase cheia. Mathieu Renaud. Homens de Dolly, esta noite, deixamos de ser caçados. Caçaremos. Ele não é mais lenda. Ele tem um nome, Gilles Garnier. Mas lembrem-se, não é mais homem. O que encontrarmos na mata é fera, e só a prata e o fogo vão detê-lo. Alguns murmuraram orações. Outros, como Henri, apenas apertaram o cabo da arma, olhando fixo para a floresta. Seguimos trilhas de pegadas fundas na neve, maiores que as de um homem comum, mas com garras visíveis. O vento trazia um cheiro estranho, mistura de ferro e animal molhado. Henri foi o primeiro a erguer o punho, sinal para que todos parassem. De dentro do escuro, veio um uivo que não se parecia com lobo. Era mais profundo, mais próximo de um grito humano em agonia. Claude Morel, sussurrando. Ele está perto. Deus nos proteja. A criatura atravessou a trilha diante de nós como um borrão. Vi ombros largos, um manto rasgado e pernas que corriam como as de um cervo. Gritos ecoaram atrás quando 2 homens que guardavam o flanco foram atacados. Não vimos o golpe, apenas o sangue na neve e o corpo arrastado para a escuridão. Corremos, guiados pelo rastro. O som de galhos quebrando a frente nos puxava como corda invisível. A fera estava ferida. Pequenas gotas escuras marcavam o chão. Encontramo-lo junto a uma clareira,
devorando algo que não ouso descrever. Cercamos em silêncio, mas ele ergueu a cabeça antes que Mathieu pudesse dar a ordem. Seus olhos, amarelos, faiscando, percorreram cada um de nós. Gilles rosnou, e o som fez 2 homens recuarem um passo. Ele tentou correr, mas uma rede de ferro preparada por Henri e Claude foi lançada sobre ele. A luta foi brutal. A rede se movia como se prendesse um touro furioso. Gritos de dor se misturaram ao som metálico. Conseguimos derrubá-lo após longos minutos. Seus braços e pernas foram amarrados com correntes grossas, presas a estacas de ferro que afundamos no chão gelado. Gilles foi levado, amarrado, até a praça central. A multidão estava lá, mesmo com o frio cortante. Alguns cuspiam, outros rezavam. Havia quem chorasse baixinho. No interrogatório, Gilles confessou com voz rouca que caçava crianças porque a carne mantinha-o forte e que um espírito da floresta lhe dera o dom de se transformar para caçar melhor. Mas naquela vez, não o levaram à forca. Queriam ter certeza. Uma jaula de ferro reforçado foi erguida no meio da praça. Trancaram Gilles lá dentro e esperaram. Quando a lua subiu completamente no céu, Gilles começou a tremer. As juntas estalaram como madeira seca, e sua pele parecia se esticar sobre músculos que cresciam diante de nossos olhos. Henri, sussurrando ao meu lado. Meu Deus, não é possível. Os dedos dele se alongaram. As unhas se tornaram garras negras e curvas. O rosto projetou-se para frente. Os dentes cresceram, brancos e afiados como punhais. O som era o pior. O que começou como um gemido humano virou um uivo tão profundo que senti meus ossos vibrarem. Algumas mulheres começaram a chorar e se afastar. A fera agora estava em pé, rosnando para todos. Os olhos, não mais humanos, giravam buscando um alvo. A jaula, reforçada com barras duplas, rangia quando ele a empurrava. As correntes se esticavam ao ponto de quase romper. Cada vez que ele batia contra o ferro, um estrondo ecoava na praça. Mathieu Renaud, gritando para todos. Ninguém se aproxime! Segurem a posição! Mas nem todos ouviram. Um jovem chamado Pierre, que estava ali para vigiar, aproximou-se demais, tentando ver melhor o rosto da criatura. Foi questão de segundos. A pata atravessou 2 barras, agarrou-o pelo ombro e o puxou com força. O som de ossos quebrando ecoou como um trovão. Pierre gritou, mas o grito cessou rápido. Tudo que restou foi o corpo largado, sem vida, e sangue escorrendo entre as barras. A multidão entrou em caos. Alguns fugiram, outros ergueram as armas. Mathieu Renaud. Atirem! Na cabeça! Balas de prata! A jaula não vai aguentar. O primeiro tiro atingiu o peito da criatura, que urrou de dor e avançou ainda mais contra as grades. O segundo tiro, disparado por Claude Morel, pegou-a no pescoço. Ainda viva, ela sacudia a jaula como se fosse feita de galhos. O terceiro disparo, de Henri, atravessou-lhe o crânio. O corpo da fera tombou pesado no chão da jaula. Diante de todos, os músculos se retraíram, o pelo desapareceu e ali estava novamente Gilles Garnier, nu, ensanguentado, arfando. Ele olhou para nós e a voz, fraca mas clara, cortou o silêncio. Vocês acham que me matando estão livres? Muitos, como eu, caminham e sempre caminharão sobre a terra. Seus olhos se fecharam e o corpo ficou imóvel. Ninguém falou por muito tempo. O vento frio passou pela praça, levando com ele o cheiro de sangue e pólvora. Naquela noite, Dolly venceu um monstro. Mas todos sabíamos que a vitória era frágil. Passaram-se meses desde a execução de Gilles Garnier. O inverno deu lugar à primavera, e a cidade de Dolly voltou lentamente à sua rotina, ou ao que restava dela. Mas mesmo com o sol mais alto, o medo não desapareceu totalmente. Os camponeses ainda fechavam portas e janelas antes do entardecer, e os campos ficavam desertos à noite. Eu, Laurent Chevalier,
que havia visto com meus próprios olhos a transformação e a morte daquele monstro, acreditava que a ameaça havia acabado. Afinal, como poderia não ter acabado? Matamos a criatura, queimamos seu corpo e até purificamos o local com orações. Mas então vieram os primeiros sussurros. Poucas semanas depois, em outra vila, a alguns quilômetros daqui, uma criança chamada Eloise desapareceu ao voltar de buscar água no poço da aldeia vizinha. Poucos dias depois, um pastor encontrou suas ovelhas mortas, todas abertas, como se algo tivesse se alimentado de seus órgãos. As marcas nos corpos eram iguais às que encontramos nas vítimas de Gil. Camponesa velha no mercado. Vocês ouviram? Voltaram. Eu disse que voltariam. Gilles não mentiu. As patrulhas foram reforçadas, mas ninguém conseguia ver o atacante. Só havia pegadas estranhas. Às vezes pareciam de lobo, mas muito maiores. Outras vezes, o formato era quase humano. Certa noite, enquanto eu voltava de uma reunião com o conselho, vi uma sombra na estrada. Era alta, muito alta. Os olhos, os 2 pontos amarelos, brilharam no escuro. Por um momento lembrei-me do olhar de Gilles, naquela jaula pouco antes de morrer. Quando ergui a tocha, a coisa recuou para a mata, mas não correu. Apenas andou lentamente para trás, como se me convidasse a segui-la. Não o fiz. Um velho caçador de Dolly, chamado Armand, jurou ter visto numa madrugada uma criatura enorme sobre 4 patas arrastando algo pela floresta. Ele disse que quando a lua iluminou o rosto do monstro, reconheceu traços humanos que conhecia. Era um moleiro que desaparecera meses antes, chamado Benoit Lavigne. Armand só me contou isso porque estava à beira da morte. Disse que havia ferido a criatura com sua adaga, mas o corte fechou diante de seus olhos. Agora, cada vez que ouço passos na noite, ou vejo a lua cheia se erguer no horizonte, lembro das últimas palavras de Gilles Garnier. Muitos como eu caminham, e sempre caminharão sobre a terra. E temo que, em breve, Dolly descubra que o verdadeiro horror não era apenas Gilles, mas o que ele deixou para trás.